Graça e paz para a igreja, amém? Louvado seja Deus por estarmos
no dia de hoje, nos últimos momentos deste dia, reunidos na casa do Senhor. Nós estivemos aqui pela manhã em 2 momentos e mais uma nessa oportunidade, prestando um culto de louvor e adoração a Deus. Mesmo sentado, iremos orar, fazer a nossa primeira súplica, a nossa primeira oração ao Senhor. E eu solicito que o presbítero Elísio nos dirija ao Senhor. Capítulo 9, versos 1 e 2 diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém? Amém. Vamos ouvir o hino congregacional. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu convido a igreja a ficar em pé. O hino fala: vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. E é isso que nós vamos fazer agora. Queremos nesse momento dar as boas-vindas, né? Igreja Presbiteriana, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, quer sejam crentes,
pessoas já evangélicas ou simplesmente pessoas que nos visitam nesta noite. Nós queríamos pedir para que a igreja possa tomar conhecimento, para que o irmão que está do seu lado possa lhe abraçar, lhe desejar uma noite de salvação, propícia à salvação, que as pessoas que nos visitam nessa noite possam ficar de pé. Se tem alguém que nos visita, tem alguém que nos visita nessa noite? Sim, tem as pessoas que estiveram próximas a elas, abracem e digam o quanto Deus as ama. Amém? Sejam bem-vindos. Vocês estão na casa do Senhor, casa de louvor e adoração. O Ministério do Louvor está pronto aí para dar início ao louvor. E vamos pedir para que o Senhor, nessa noite, Deus estará falando conosco. Sua palavra será lida nessa noite. Com certeza, Deus falará conosco. E também Deus se pronuncie por meio dos louvores que serão cantados nessa noite. Amém? Então cantemos com a alma, com o espírito e com o coração. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar-te os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei, não saberei dos meus pecados lá na cruz. Não sou capaz, não sou capaz de mensurar o preço pago lá na cruz. Não sou capaz de mensurar o preço pago lá na cruz. Não sou capaz de mensurar o preço pago lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente
Não há outro lugar melhor do que a presença do Senhor. Aleluia. O meu fardo eu deixei de carregar. Quando sua voz ouvi, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Convite lindo esse de Jesus, né? O meu fardo eu deixei de carregar. Quando sua voz ouvi, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Não há outro lugar, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só revelam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Hoje minhas mãos, hoje minhas mãos se só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Em teus braços descansar e ali ficar. Não há pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Vamos ficar em pé. Não há onde eu quero estar. Em teus braços descansar e ali ficar. Não há. Onde eu queira estar. Em teus braços descansar e ali ficar. A palavra de Deus fala que até o pardal encontrou casa. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares,
Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, aleluia. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor, pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, em tua casa não negará, pois um só dia, Senhor, dos teus atos vale mais. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, dá graça e glória, não negará bem algum, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares. Teus altares, Senhor, teus altares, Senhor, Rei meu e Ainda de pé, queria convidar a igreja à leitura alternada. No livro do Evangelho de São João, capítulo 15, versos 1 ao 14. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. João 15, 1 a 14. Todos encontraram? Amém. Amém. A epígrafe do capítulo diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Toda a igreja, vamos ler os versos 13 e 14. Ninguém lhe dará alguém pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Podem sentar, igreja. Mais uma vez convidamos o Ministério do Louvor. Essa canção que a gente vai cantar agora, o refrão dela é assim: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis e os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória,
Aleluia. Neste lugar tu és real. Este lugar és vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Convido você mais uma vez a ficar em pé. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida
Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós iremos nesse momento ouvir aquilo que Deus deseja ministrar a cada coração aqui, cada vida, a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Mas antes eu queria convidar as crianças até 11 anos de idade que venham aqui à frente, juntamente com os tios, as tias escalados. Nós estaremos orando. Crianças até 11 anos de idade. Vamos orar das crianças, orar pelos professores que estarão ensinando essas crianças em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Tu és o motivo deste ajuntamento, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas. Nós incluímos também, Senhor Deus, esse momento em que as crianças estarão estudando mais acerca do Senhor. De maneira específica, nós te pedimos que o Senhor use a cada professor, a cada tio, a cada tia, a cada pessoa que estará ministrando a esses corações. A palavra nos diz que devemos ensinar as crianças no caminho. Que em nome de Jesus, que o caminho do Senhor Jesus possa ser uma realidade em seus corações, em nome de Jesus. Que elas cresçam, mas cresçam, Senhor Deus, conhecendo mais do Senhor, amando mais a Tua palavra, vivendo o Teu Evangelho de maneira prática, ó Deus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vão na bênção, queridos. Meu querido irmão, querido irmão e querida irmã, eu quero te convidar eu os convido a abrir a palavra do Senhor Deus em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós iremos continuar, meus irmãos, a ministração que começamos domingo passado. Lucas capítulo 19, apenas o verso 41, nos diz a palavra, mesmo sentados como os irmãos estão, nos diz a palavra: quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou. Na versão linguagem de hoje está escrito: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Pai. Apesar da gente, apesar de mim, apesar da nossa finitude, apesar das nossas limitações, para a compreensão da Tua palavra, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, e que de maneira muito clara, Tua palavra possa penetrar os nossos corações, ó Pai, e que ela se torne uma realidade no nosso viver. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, enche-me com Teu Santo Espírito e usa-me para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, domingo passado eu afirmei aqui no templo que uma das coisas que mais me chamam a atenção na teologia, quando a mesma nos fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, é justamente o lado humano de Jesus.
A teologia afirma categoricamente que Cristo foi 100% humano e 100% divino. A quem venha se quedar diante da divindade de Jesus, a quem venha dizer louvado seja o nome do Senhor, a quem venha afirmar em alto e bom som, bendito seja o nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito seja aquele que é Senhor de todas as coisas. Mas me chama a atenção a humanidade de Cristo. Me chama a atenção a sensibilidade de Jesus para as agruras da existência humana. Jesus sabe exatamente o que nós vivemos. Jesus sabe exatamente o que traz angústia à nossa alma. Jesus sabe exatamente o que aflige a nossa existência. Jesus bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, pisou este solo. É interessante que quando a Bíblia nos fala sobre a humanidade de Jesus, nós temos relatos impressionantes. Por que não citar a experiência do choro de Jesus, quando mesmo chegou e percebeu que o seu amigo Lázaro estava morto. Nos diz a palavra que ele chorou. Ele viu a dor das irmãs Marta e Maria, e ele teve compaixão, ele teve piedade, ele entendeu o choro das irmãs, ele entendeu exatamente de forma prática que o salário do pecado é a morte. Ele gemeu em espírito, ele sentiu no seu espírito a dor da perda, embora sabendo ele mesmo, por ser 100% divino, que ele estaria ressuscitando Lázaro, mas ele chora, ele derrama lágrimas, ele sabe exatamente o que se passa no coração humano. A outra passagem, eu citei domingo passado, que encontra-se lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, nos diz a palavra que Jesus chorou, diz o texto, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Nós conhecemos esse contexto no Getsemane. Jesus chora, Jesus sabe o que lhe espera, por ser Deus, por ser 100% divino. Jesus sabe exatamente o que ele iria passar, a morte de cruz, o sacrifício, estaria, como dizia Paulo em Gálatas, se tornando maldito em nosso lugar. Nós percebemos que Jesus chora, Jesus clama ao Senhor, Jesus, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, é impressionante quando estudo acerca da humanidade de Jesus. Esse texto nos mostra, versículo 41, que Jesus chorou. Nos mostra que Jesus, quando chega perto de Jerusalém, vê aquela cidade, ele chora com pena desta cidade. Eu dizia domingo passado que Jesus tinha motivos de sobra para sorrir. Humanamente falando, se você ler o pano de fundo, o contexto em que esse versículo 41 está inserido, você vai perceber aqui uma história um tanto quanto interessante. É uma ocasião em que nós não esperamos o choro de Jesus, e é justamente neste contexto que Jesus chora. Nos diz a palavra que eles se aproximavam de Jerusalém, que Jesus montava um jumento, seguido por uma grande multidão que jubilava, que gritava, que dizia hosana nas alturas, bendito seja o nome do Senhor, tu és rei, tu és Senhor, tu és digno de toda adoração. Era um momento de júbilo, era um momento de culto, era um momento de adoração, era um momento em que as pessoas estavam diante daquele que era digno de toda honra e de toda glória. Eu fiz um paralelo domingo passado, eu posso equiparar a um culto de domingo à noite, em que nós nos reunimos, em que nós jubilamos, em que nós exaltamos o nome do Senhor. É justamente nesse contexto que as pessoas lançam suas vestes num caminho, em que as pessoas gritam em alto e bom som, bendito é o Senhor, bendito é o Rei dos Reis, que vem em nome do Senhor. Eu citei para os irmãos que está escrito lá nos versos 28, a partir do verso 28, se você voltar comigo os olhos para esse texto, nós entenderemos o que nos diz esse pano de fundo, o contexto do versículo que lemos. Volta os olhos para o verso 28, meu querido irmão, nos diz a palavra: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos,
dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendeu no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, olha o que diz o texto, queridos: toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse é o contexto, este é o pano de fundo, esta é a realidade em que Jesus chorou. Uma realidade que naturalmente nós poderíamos afirmar, se parássemos por aqui, que Jesus estava dizendo àquela multidão: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Finalmente essa multidão reconhece que eu sou o Rei dos Reis, que eu sou o Senhor dos Senhores, que eu sou digno de toda honra e de toda glória. É justamente nesse contexto de júbilo, de alegria, de felicidade, de louvor, de euforia, de entusiasmo da multidão, dos discípulos, de entusiasmo das pessoas que nem tinham muito aproximação com Cristo, em que eles jubilavam, em que eles adoravam, em que eles afirmavam: bendito é o Rei dos Reis. Jesus olha para Jerusalém e Jesus chora. Eu perguntava domingo passado, eu não sei se essa atitude de Jesus, em algum momento, quando você leu esse texto, lhe chamou a atenção. Jesus chora. Jesus, em outras palavras, afirma: eu olho para Jerusalém e percebo a realidade deles, diferentemente da nossa. Eu dizia para os irmãos que é muito confortável para mim, enquanto crente, enquanto filho de Deus, enquanto pessoa que fora lavada e remida pelo sangue de Cristo, é muito confortável para mim vir no domingo à noite, reunir os meus filhos e a minha esposa, a minha casa, exaltar o nome do Senhor Deus e fechar os olhos para os acontecimentos da minha realidade, do meu contexto, da minha cidade, do meu estado, do meu país e do meu mundo. É muito confortável para mim entender que eu estou aqui louvando a Deus, entender que o que faço é aceitável ao Senhor. É muito confortável para mim entender que eles que procurem a salvação. Nos diz o texto que Jesus olha para aquela cidade e chora. Eu dizia para os irmãos domingo passado que a palavra choro no grego aqui, eu tive a curiosidade de pesquisar essa palavra. Não foi um choro comum, gente. Não foi um choro rápido. Jesus não disse para os discípulos: gente, parem só um instante do jubilar, do culto de vocês, que eu vou derramar algumas lágrimas rapidamente, porque eu estou olhando para Jerusalém. Não, a palavra choro aqui traz o significado no original de soluço, de gemidos. Eu penso que Jesus passou um bom tempo ali chorando. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça dos discípulos, da grande multidão. Eu acho que Jesus está gostando do nosso culto. Eu acho que o nosso culto tem sido aceitável a Jesus. Mas nos diz a palavra que ele estava gemendo, que ele estava soluçando, que ele estava derramando lágrimas por uma cidade. Jesus lamentou sobre a cidade de Jerusalém. Mas por que Jesus chorou, queridos? Eu falei domingo passado que algumas realidades as quais o Senhor Jesus chorou. A primeira delas foi ministrada domingo passado. Eu penso, meus irmãos, que Jesus chorou por causa dos que estavam se perdendo naquela cidade. Eu afirmei isso domingo passado. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer 70 anos depois de Cristo. Justino, historiador, nos fala o que aconteceu.
Se você olhar para o texto, escatologicamente Jesus afirma o que iria acontecer 70 anos depois. Se você voltar os olhos para o texto e perceber o que diz o verso 42 a 44, Jesus traz uma palavra profética àquele povo, e dizia o verso 22, e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti, ó Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco. Olhem, observem o que diz o verso 44, e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação. A primeira coisa que afirmei domingo passado é que Jesus chora por aquela cidade, porque Jesus olha o futuro, Jesus sabe exatamente o que vai acontecer com aquele povo. Justino, a história diz isso: 70 anos depois, Jerusalém foi destruída. Diz a história que as crianças eram arrancadas vivas do ventre da mãe. Houve uma destruição, morte, não ficou pedra sobre pedra. A palavra profetizada por Cristo aconteceu cabalmente. Jesus sabia o que iria acontecer. Eu penso, meus irmãos, que os discípulos não conseguiram entender essa palavra de Jesus. Eu penso que os discípulos não conseguiram discernir tal palavra profética. Mas aconteceu, houve uma destruição. Jesus olha para aquela cidade e chora por aqueles que estavam se perdendo, estavam rejeitando o plano de salvação. Eu vos levei domingo passado a uma reflexão. Quantas pessoas que estão se perdendo lá fora? Quantas pessoas? Quantas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno? Quantas vezes nós somos insensíveis? A humanidade de Cristo me leva a uma reflexão básica. Eu preciso ser sensível às angústias do próximo. Eu preciso entender que a pior morte é justamente a morte eterna. Eu preciso entender que estou aqui, eu estou adorando a Deus, eu entrei no templo para adorá-lo, mas sairei após este culto para servi-lo lá fora, e para ser verdadeiramente sal e luz, e trazer transformação à minha realidade, em nome de Jesus. É interessante, queridos, que Jesus olha para aquele povo e chora. Chora pelos que estavam se perdendo. Eu penso, meus irmãos, que Jesus tem um olhar assim, um tanto quanto crônico. Jesus olha para o passado e observa as oportunidades que o povo perdeu em Jerusalém. Quantas oportunidades perdidas. Eu penso que Jesus olha também, não apenas para o passado, mas Jesus olha também para o presente deles. Jesus sonda o coração daquele povo. O culto havia perdido sentido naquele contexto. Eles não estavam mais adorando a Deus em inteireza de coração, em sinceridade. O culto havia sido profanado, e nós vamos pensar sobre isso hoje. O culto havia perdido o seu sentido. Jesus chora, e Jesus chora também pelo futuro deles. Jesus sabe exatamente o que iria acontecer com eles. Presta atenção, querido, nós sabemos exatamente o que vai acontecer com este mundo. E deixa-me dizer uma coisa: Jesus está voltando. Eu penso que o nosso amém deve ser acompanhado de choro também. Eu dizia domingo passado, eu tenho familiares que estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu disse domingo passado que muitas vezes eu não tenho chorado por eles. Que muitas vezes a minha vida está muito bem confortada no templo. Eu estou assentado com as coisas religiosas e eclesiásticas. Nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas me chama a atenção, e Jesus repreende os fariseus da época, os portadores da lei, quando os mesmos estavam recriminando a atitude de júbilo do povo. Ele diz: deixem eles clamarem. Se eles não clamam, por certo, as pedras irão clamar. A segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos, a primeira é que os ímpios estão se perdendo. As pessoas estão caminhando para o inferno. Mas a segunda coisa que eu queria tratar com os irmãos nesta noite, em nome de Jesus, é que Jesus chora não apenas por causa dos ímpios ou das pessoas que estão caminhando para a destruição eterna,
Jesus chora por causa da profanação do culto a Deus. Se você voltar os olhos para os versos 45 e 46, vai comigo, meu irmão, em nome de Jesus. Versos 45 e 46. Nos diz a palavra: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. A segunda coisa pela qual o Senhor Jesus chora, gente, é porque o culto estava sendo profanado. O texto nos diz que Jesus não se limitou a chorar sobre Jerusalém. O texto me apresenta que Jesus não ficou ali no seu jumento, ou lá parado com os discípulos. O texto nos afirma que Jesus não ficou apenas lamentando, chorando, derramando lágrimas, gemendo pela angústia de entender o que iria acontecer com Jerusalém. O texto nos diz que ele foi proativo, que ele tomou atitude, que ele disse: eu preciso agir, eu preciso falar a esse povo, eu preciso mostrar que a base da restauração é o culto a Deus, em nome de Jesus. Nos diz a palavra que Jesus entrou em Jerusalém. Jesus não voltou as costas à cidade que estava caminhando para a perdição. Jesus não se conformou com o inevitável. Jesus entra no templo, Jesus fala. É interessante que algumas pessoas olham para esse texto e afirmam: eu penso que Jesus entrou aqui na carne. Mas Jesus entra ali como profeta. Jesus repreende o culto. Jesus entra e entende que a cidade estava doente e vai direto ao ponto onde a doença tem a sua origem. É justamente no centro de todas as coisas, é justamente no templo. Jesus toma uma atitude de transformação, de renovo, uma atitude profética. Jesus não vai como peregrino, Jesus não vai como participante de um ato litúrgico e público. Jesus entra naquele templo como profeta e repreende o povo. Deixa-me dizer uma coisa, meu querido irmão, eu penso que se Jesus estivesse presente nos nossos dias, ele estava chorando. Praticamente, de forma prática, Jesus entraria em alguns templos, estaria afirmando: meu templo não tem sido reconhecido como casa de oração. Jesus toma uma atitude aqui drástica. Jesus toma uma atitude de profeta. Ele entra como filho do Deus que é o pai da casa. Ele entra como um filho na casa do pai e vê que esta casa está sendo violada e abusada. Ele entra no templo. Ele toma a postura de autoridade sobre o templo e sobre aqueles que estavam no templo. É interessante, queridos, que os versos 45 e 46 nos mostram que algumas pessoas estavam vendendo no templo, algumas pessoas estavam negociando no templo. Algumas pessoas afirmam que é absurdo. Liturgicamente as pessoas estavam vendendo coisas pertinentes ao culto, gente. Vendendo os sacrifícios, vendendo algumas coisas que eram pertinentes ao culto público. Mas Jesus entra, Jesus entende a intenção do coração das pessoas. Jesus sabe exatamente qual é a intenção daqueles vendedores. Não era apenas vender os animais, mas era desvirtuar o culto e a adoração a Deus. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. É interessante que Jesus cita dois profetas do Velho Testamento. Jesus cita o profeta Isaías, o mesmo tinha dito: a minha casa será reconhecida como casa de oração. Em algumas igrejas nós percebemos que a casa de Deus ela é reconhecida como casa de acontecimentos, de eventos. Algumas igrejas são reconhecidas pelos movimentos que ela produz. Jesus toma uma atitude aqui drástica. Jesus disse: olha, vocês não podem perder a noção deste ajuntamento.
Há tantas pessoas aqui no culto, há tantas pessoas que vêm ao templo por algumas razões diferentes das quais o Senhor Jesus nos mostra do que significa estarem publicamente reunidos com o povo. Há quem vem aqui para rever pessoas, há quem vem aqui para encontrar outras, há quem vem aqui porque faz parte da agenda litúrgica do domingo. Presta atenção, querido, nós nos reunimos dominicalmente com um único sentido e com um único propósito. Nós chegamos aqui não para rever as pessoas, faz parte, mas não com esse propósito. Nós chegamos ao templo para adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Essa casa precisa ser reconhecida como casa de oração. O segundo profeta que Jesus cita em sua fala é o profeta Jeremias. O versículo 46 nos diz, ele citando o profeta Jeremias, ele diz: vós a transformastes, a minha casa, transformastes em covil de salteadores. Note bem, querido, não pensemos que Jesus só estivesse irado contra os comerciantes do templo, não somente contra eles. Não pensemos isso. Eu penso que os comerciantes eram apenas o sinal externo da doença que estava instaurada nos corações. A doença que estava instaurada em tudo. Eu penso que Jesus repreendeu os sacerdotes, eu penso que Jesus repreendeu com sua fala o povo, Jesus repreende a forma de pregação, Jesus repreende as pessoas que estão nas casas, Jesus repreende as pessoas que estão nas ruas, Jesus usa a expressão covil de salteadores, indicando o mal que Jesus vê, não apenas de forma externa, mas nos corações, nas mentes, nas vidas, como nós estamos aqui nesta noite. Se Jesus sondasse agora exatamente o meu coração e afirmasse qual é a inclinação da minha vida, quais eram as palavras que Jesus usaria, será que Jesus estaria dizendo: encontrei um verdadeiro adorador? Esta casa, meus irmãos, é casa de oração. Note bem, querido, um templo, uma igreja, uma casa de Deus, pode um lugar assim ser transformado em covil de salteadores, em refúgio de bandidos, com orações e sacrifícios e tudo, e louvor, e levantar as mãos, e ministério de louvor, e liturgia? Pode a casa do Senhor Deus se transformar em covil de salteadores? Pode um ambiente como esse transformar em um ambiente predileto do inimigo, do diabo? Deixa-me dizer uma coisa, meu querido irmão, entenda isso espiritualmente, em nome de Jesus. A igreja é o lugar predileto para o diabo fazer suas tentativas de destruir a obra de Deus. A igreja é a base de todas as coisas. A igreja de Jesus, ela não é determinada pela filosofia, pela psicologia, pela sociologia. O que determina as nossas atitudes é a teologia, é a palavra de Deus, e na palavra de Deus, sobre ela, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Se existe uma coisa que o diabo tenta destruir, é justamente o culto a Deus. Não é sem razão que lá o diabo tenta destruir, aqui o diabo tenta destruir. Por quê, queridos? Porque é no templo que o inferno é contestado, é denunciado. É aqui que nós denunciamos o pecado. É dominicalmente que os púlpitos estão apresentando uma vida de santidade a Deus. O diabo não fica satisfeito, ele usa as suas armas. Eu penso que se Jesus estivesse no nosso culto hoje, ele estaria entrando aqui, estaria jogando alguns telefones no chão e dizendo: a minha casa está sendo transformada em covil, estão maculando minha santidade, estão maculando o meu culto. Há tantas pessoas que durante o processo de liturgia, de culto, de adoração a Deus, não diferentes dos que estão lá fora, estão diante de Deus, mas estão conversando pelo WhatsApp, estão no Facebook, estão conversando com quem não está no templo. Se Jesus entrasse aqui nesta noite, ele diria: o meu templo está sendo transformado em covil.
Ah, pastor, duro é esse discurso. Meus irmãos, em nome de Jesus, a transformação que este mundo precisa não vem de fora para dentro. A transformação começa aqui, baseado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo com o templo. Eles estavam profanando, eles estavam desvirtuando, eles estavam tirando a essência do culto. Outro dia, vi alguém dizer o seguinte: para que a sua igreja possa estar cheia, você precisa promover movimentos no templo. Deixa-me dizer uma coisa, meu irmão. Nós precisamos promover o movimento da reforma protestante. Nós precisamos expor a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ir à essência do culto. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em nome de Jesus. Jesus chora porque as pessoas estavam maculando, estavam profanando o culto a Deus. Eu estava estudando esse texto e percebi o seguinte: Jesus não identifica esses problemas e cruza os braços. Aplicação para a tua vida nesse sentido, nessa noite, em nome de Jesus. Jesus não olha e chora para a cidade e fica chorando. Jesus vai ao templo e diz: vocês precisam restaurar o culto. Essa casa é casa de oração. Eu quero dizer para você nesta noite: esta casa é casa de oração. Esse templo é templo de transformação. Essa igreja foi erigida e levantada para a glória de Deus. Esse local é lugar de santidade. Esse local é local de transformação. Este local é a casa de Deus para a glória do seu próprio nome. Jesus podia ter dito o seguinte: olha, vocês não querem nada com a vida, eu vou dar as costas para Jerusalém, para o templo, e vou seguir viagem. Não, queridos. Sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, de maneira prática, é aplicação para a gente nesta noite. Jesus prega o evangelho. Jesus identifica a perdição da nação. Jesus identifica a perdição do povo. Jesus identifica o culto que foi maculado pela profanação. Mas Jesus não desiste. Louvado seja Deus por isso. Jesus entra no templo e diz a palavra, versículos 47 e 48, que o Mestre Jesus ensina no templo. Louvado seja Deus. Versos 47 e 48 nos diz, vamos ler juntos, 47 e 48, todos juntos. Diariamente Meus irmãos, a transformação que este mundo precisa tem a palavra de Deus como base. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que me chama a atenção neste texto, queridos? É que Jesus não se limita a ficar chorando sobre a cidade. Jesus não se limita a expulsar os mercadores do templo, denunciando apenas uma prática religiosa pervertida. Eu conheço muita gente assim, que está cansado da vida religiosa, da vida eclesiástica, que usa até os meios de comunicação para detonar o sistema eclesiástico. Jesus não faz isso. Jesus toma atitude, gente. Jesus ensina a palavra de Deus. Apesar da inimizade do povo, apesar de levantar e suscitar inimizade, a sua ação profética de pregar a palavra de Deus diariamente no culto suscitou controvérsias entre os principais sacerdotes, entre os escribas, entre os maiorais do povo. Procuraram eliminar Jesus, calá-lo, eliminar a sua fala profética, eliminar a mensagem, eliminar a pregação. Mas diz a palavra que diariamente Jesus pregava e ensinava a lei. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer te usar como instrumento de transformação, não apenas nesta igreja, não apenas na tua família, mas no teu trabalho, na tua cidade, no teu estado, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. E você não precisa negociar a palavra. Diariamente Jesus pregava
no templo. Há tantas pessoas que tentam fazer uma média, há tantas pessoas que procuram falar aquilo que vem trazer satisfação ao coração das pessoas. Eu dizia domingo passado, se você entrou aqui no templo para ouvir uma palavra de que sua autoestima possa aumentar e sair daqui pulando, a palavra tem esse sentido também, queridos. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui dominicalmente pregando a palavra de Deus. Diariamente, Jesus pregava a palavra no templo. Eu lembrei de um grande homem chamado John Knox, homem que tinha esse anseio por pregar a palavra. John Knox, que foi a estrela da reforma lá na Escócia. A história de John Knox é muito interessante. Ele pregava o evangelho num contexto da reforma, século XVI. Ele foi expulso da Escócia por perseguição religiosa. John Knox vai parar na Inglaterra, em Londres. Nos 2 anos que ele passa lá, ele se torna o capelão do reino, o principal pregador da corte. Nos diz a história que um homem, um embaixador da corte, ao escrever sobre John Knox, ele afirmou: é impressionante como um homem só, quando fala, consegue trazer vida ao coração de outros homens, muito mais do que 500 trombetas tocando nos nossos ouvidos. Este homem é diferente. Nos diz a palavra que depois de passar 2 anos, John Knox volta para a Escócia. E ele faz uma célebre oração. No templo ele grita: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Diz a história que houve um silêncio crucial no templo. Pela 2ª vez, John Knox abre a sua boca e com um grito ele diz: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Na 2ª vez houve um silêncio, ninguém falava, ninguém se pronunciava. E pela 3ª vez ele dá um grito, um brado, por último, e diz: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Nos diz a história, para a glória de Deus, que Deus o deu à Escócia. Ele foi um homem extremamente usado, pregando a palavra de Deus. É interessante que John Knox entrou no parlamento escocês, gente. Ele se tornou um político. Nos diz a palavra que virou lei. Aquele país, através da política, foi transformado legalmente, oficialmente, em um país reformado. A religião oficial daquele país foi justamente a cristã, o presbiterianismo. Um homem só que disse: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Um homem só que disse: Deus, usa-me. Um homem só que disse: eu quero ser um vaso usado em tuas mãos. Um homem só que disse: Deus, enche-me com teu Santo Espírito. Deus, usa-me como boca do Senhor no meu contexto. E presta atenção, querido, quando o homem diz: Deus, dá-me o Brasil, dá-me Alagoas, dá-me Maceió, senão eu morro, esse homem está dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus por isso. Jesus, de maneira muito enfática, diz: eu preciso pregar o evangelho todos os dias. Há um homem chamado Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Sabe o que Spurgeon disse certa vez? Ele disse assim: olha, antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa e execute-o com todas as suas forças, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido. Quantas vezes nós cruzamos os braços? Quantas vezes nós afirmamos: não tem jeito? Quantas vezes nós afirmamos que se Deus tiver misericórdia, Deus salve na nossa Jerusalém, que é aqui em Maceió. Quantas vezes nós afirmamos: já não tem jeito, é muita corrupção, pastor, é muitas coisas que acontecem, as igrejas estão frias, os templos estão frios, há muito pecado oculto, não tem o que fazer. Quero dizer para você nessa noite: tem sim, meu irmão. Abra a palavra e diga: Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu próprio nome, Senhor. Diariamente Jesus ensinava no templo. Olha aqui para mim, querido.
Não imagine que é vida fácil. Jesus foi perseguido pelos principais sacerdotes. Cala-te. Pelos escribas, pelos fariseus. Deixa-me dizer uma coisa: quando nós começamos a pregar a palavra com veemência, com sinceridade, com fidelidade, pasmem, a perseguição começa dentro da igreja. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não se cale, não deixe de falar, não deixe de viver o Evangelho, não deixe de ser sal e luz, e tenha certeza, Deus vai te usar como instrumento dócil em suas mãos. Creia nisso em nome de Jesus, em nome do Senhor. Ah, pastor, eu queria tanto ser um vaso usado por Deus lá na minha casa. Prega a palavra. Mas alguns assuntos, alguns temas que as pessoas não concordam, prega a palavra. Não se cale. As pedras vão clamar. Não se cale. Não deixe de falar. Note bem, querido, diariamente Jesus pregava a palavra. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Quanto tempo faz que você deixou de falar de Jesus? Quanto tempo faz que você se conformou com o inevitável? O mundo vai ser destruído, os pecadores caminham a passos largos para a perdição eterna, a igreja cada vez mais diminuindo, cada vez mais perdendo a essência. Quantas vezes nós nos calamos? Eu estou aqui nesta noite como instrumento de Deus para dizer para você: não se cale. Continue falando, continue expondo, continue mostrando o caminho de salvação em nome de Jesus. Que a minha e a sua oração possa ser a oração de George Whitefield, que disse certa vez: dá-me alma, Senhor, ou tira a minha alma. Dá-me almas, ou tira a minha alma. Será que nós temos coragem de afirmar isso? Será que eu tenho coragem de orar ao Senhor Deus de joelhos todos os dias? Deus, dá-me almas, ou então tira a minha alma, Senhor. Será que eu tenho coragem de dizer ao Senhor Deus: Deus, dá-me vidas, ou então tira a minha vida? Não tem sentido viver neste mundo. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos peregrinos, nós somos passageiros, nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Jesus está voltando. Ora ao Senhor Deus, clame aos quatro cantos: dá-me almas, dá-me almas. Ou então, Senhor Deus, tira a minha alma. Só tem sentido quando Jesus, a nossa vida só tem sentido quando Jesus traz sentido às nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje à noite, meu irmão. Você está disposto a dizer como Jesus: eu preciso pregar a palavra todos os dias. Eu estou disposto a pagar um preço. Eu estou disposto a ser perseguido. Eu estou disposto a entender que muitos embates irão se apresentar a partir do momento que eu viver a palavra de Deus de maneira prática. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão, em nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Domingo passado nós oramos pelas pessoas que estão caminhando para o inferno. Mas nessa noite eu queria orar com as pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Jesus denuncia aqueles que estavam no templo e transformando o templo em covil de salteadores. Certa vez eu escutava uma mensagem de um pastor chamado Paul Washer. E Paul Washer é um auditório com mais de 1000 jovens, muito mais. As pessoas estavam esperando. Paul Washer é um nome muito bem conhecido hoje no mundo. Eles estavam no auditório, esperavam Paul Washer entrar, e quando Paul Washer entrou, todo o auditório começou a aplaudir a chegada dele. Ele disse: olha, eu quero que vocês possam parar de me aplaudir, porque sabe o que eu vou dizer para vocês hoje à noite? É que mais da metade dos que estão me aplaudindo estão indo para o inferno.
palavras duras. Palavras duras. Quero dizer para você nessa noite, que você não tem compreendido qual é a motivação de estar aqui dominicalmente. Por que nós estamos aqui? Porque eu estou publicamente louvando ao Senhor. Se você não compreende isso, se você não entende o porquê de estar no templo, o porquê vim adorar, o porquê estou aqui, o porquê estou vivo, se você não compreende a essência da existência, se você não compreende que nasceu para glorificar a Deus, se você não compreende que nasceu para pregar o Evangelho, Deus te transformou para ser sal e luz deste mundo, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está caminhando para o inferno. Mas Jesus tomou atitude, Jesus orou, Jesus chorou, Jesus clamou, Jesus com gemidos clama pela cidade de Jerusalém. Jesus com gemidos chora pelas pessoas que estavam ali no templo, só por estarem no templo. Jesus com gemido e com choro pregava a palavra diariamente, tendo a certeza que a palavra de Deus, a lei do Senhor, é poderosa para transformar vidas. Diga ao Senhor Deus nesta noite: Deus, traz o sentido da minha existência. Vem ser o Senhor da minha vida. Vem, Senhor Deus, usar como instrumento em tuas mãos. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo. Muita gente lê aquela parábola simplesmente na perspectiva do filho mais novo. Mas note bem, querido, a parábola apresenta também alguém que estava na família, que fazia parte da casa do pai, mas que estava perdido dentro da casa do pai. E a palavra de transformação veio através do pai. A palavra é do Senhor. Diz a palavra que quando o filho mais novo retornou e que o pai abraçou, Jesus tem compaixão pelos que saem da igreja e voltam. Jesus é o mesmo Deus, continua de braços abertos a nos receber. Mas louvado seja Deus que Jesus é o Pai, Deus é o Pai misericordioso, que trouxe ao filho mais velho perdão e a realidade de que tudo aquilo que é meu, filho, é teu. Diz a palavra que o filho mais velho, ao ver aquela cena que o pai abraçava o filho, que eles choravam, diz a palavra que o filho mais velho questiona: pai, eu sempre estive no culto, eu sempre estive dominicalmente na igreja, eu sempre estive aqui cumprindo os ritos religiosamente, mas eu nunca tive uma festa, eu nunca tive uma cerimônia. Eu penso que o pai interrompeu o filho e disse: filho, para por aí. Tudo o que é meu é teu, filho. Tu és filho. Há tanta gente perdida dentro da igreja. Há tanta gente que não consegue viver como filho. Há tanta gente que não tem a liberdade com o pai. Há tanta gente que vem dominicalmente, mas que não tem motivação, que não tem sentido, que vem dominicalmente, que canta algumas músicas, que volta para casa e a vida é a mesma. Presta atenção, querido, se você é filho, tudo que é do Senhor é teu. Creia nisso em nome de Jesus. Você tem liberdade, meu irmão. Abra a sua boca, fala de Jesus. Mas eu não sei como fazer, a casa é tua. Louvado seja Deus. Ele é teu pai. Abra a tua boca, fala de Jesus. Diariamente Jesus falava no templo. Para quem você precisa falar amanhã, meu irmão? Olha aqui para mim no trabalho. Pastor, eu não sei nem o que dizer. Para quem você precisa falar de Jesus amanhã no trabalho? Mas eu não sei qual vai ser a reação dessa pessoa. Meu irmão, cabe a mim pregar o Evangelho. A salvação vem do Senhor. Deixa Deus ser Deus, em nome do Senhor. Deixa Deus te usar. Abra a tua boca. A quem você precisa falar de Jesus para a tua família? Mas pastores não discutam mais. A quem você precisa? Os principais sacerdotes, ninguém queria ouvir Jesus, todo mundo queria calar Jesus. Diariamente Jesus pregava. Eu quero dizer para você, Deus quer te usar como instrumento em suas mãos. Fala de Jesus, fala de Jesus. Mas eu não tenho forças. Jesus vai renovar as tuas forças. Crê nisso em nome do Senhor. Mas eu não sei o que dizer. Abra a tua boca e permita o Espírito Santo de Deus te usar. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Ó Deus de graça, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo desafio que foi lançado.
Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela nos encoraja, ela nos desafia, ela nos mostra uma perspectiva espiritual das coisas. Ó Deus, assim como o Senhor Jesus, nós também choramos, porque muitos estão caminhando a passos largos para o inferno. Ó Deus, eu tenho familiares que não te conhecem, eu tenho familiares até que blasfemam contra o Senhor, mas Deus, eu choro por eles, eu clamo, Senhor, visita-os, vai ao encontro deles. Usa, Senhor Deus, onde quer que eles se encontrem nesse momento, alguém para falar do teu nome, do teu amor, da tua graça. Traz salvação a essas pessoas para a glória do teu nome, Senhor. Mas Deus, a tua palavra também nos diz que o Senhor chorou pelas pessoas que estavam no templo. Ó Deus, há pessoas aqui nesta noite que entraram nesta noite sem certeza da salvação. Mas Deus, eu creio, tu és poderoso para trazer salvação a esta vida, neste lugar, nesta hora. Tu és poderoso, Senhor. Traz salvação, traz sentido a essa existência, Pai. Traz, ó Deus, essência a essa vida. Visita esse coração que entrou aqui nesta noite sem motivação, sem propósitos espirituais, em nome de Jesus. Que ao sair deste templo, essa pessoa possa sair com a plena convicção de que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas Deus, eu te peço também, Senhor Deus, por cada pessoa, a começar em mim, por cada pessoa que vai estar saindo para mais uma semana lá fora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos pregar a tua palavra, que possamos pregar o teu evangelho, que possamos, ó Deus, gritar como John Knox, o mesmo dizia: dá-me a Escócia, senão eu morro, Pai. Nos dar, ó Deus, essa ousadia, essa coragem para afirmar em alto e bom som. Dá-me, Senhor Deus, a minha família, senão eu morro, Pai. Dá-me, Senhor Deus, a minha rua, senão eu morro, Senhor. Dá-me, Senhor Deus, o meu bairro, senão eu morro. Dá-me, Senhor Deus, os meus amigos na universidade, senão eu morro. Usa-me, Senhor. Dá-me, Senhor Deus, os meus amigos de trabalho, senão eu morro. Dá-me, Senhor Deus, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado. Usa-nos, ó Senhor Deus, como instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Deus. Usa-nos diariamente para a glória do teu nome, Senhor. Quantos que podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar, queridos, ainda em pé. Esse mesmo espírito de oração, de louvor, de sinceridade diante do Senhor Deus. Diga ao Senhor Deus, adora o Senhor, firme, categoricamente: eu quero ser usado por ti, Senhor. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti. Louvemos ao Senhor. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, Senhor. A minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória ao Senhor Deus. Amém, igreja? Nós entramos aqui para adorar ao Senhor e sairemos para servi-lo lá fora. Pregando a palavra, meu irmão. Prega a palavra. Diariamente fale de Jesus, em nome do Senhor. Você terá aqui muitos filhos na fé, em nome de Jesus, eu creio. Muitos filhos na fé. Muitos filhos na fé. Creia nisso. Abra a tua boca e deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção. Em seguida cantaremos o tríplice amém. A igreja senta. Eu tenho avisos importantes da igreja, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre.
louvado seja Deus. Queremos agradecer a Deus a sua presença, meu querido irmão que visita a igreja. Queremos também deixar o abraço estiveram de manhã os pastores Robson e Fábio, estão aqui conosco mais uma vez à noite. Fábio retorna, acredito que amanhã, lá para a sua terra natal. Vai na bênção, querido, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui avisos, eu chamo a atenção da igreja. O primeiro deles é que nós teremos aí uma cantina. Lembram daquela cantina do domingo passado? Deixa eu fazer aqui uma enquete rapidinho. Quantos que participaram da cantina domingo passado? Levanta a mão aí. Misericórdia. E vocês foram comer no outro canto, gente. Eu não falei com vocês. Gente, é o seguinte, teremos cantina de novo, com um propósito específico, abençoar os jovens e adolescentes da nossa igreja. A verdade é, gente, que tudo que existia agora eu estou preocupado, gente. Eu acho que os jovens que estavam na cantina comeram tudo. Porque eu cheguei depois e disse, pastor, vendeu tudo, acabou tudo, eu disse, bênção. Mas uma enquete dessa, eu acho que 30% só foi para a cantina. Depois a gente conversa, viu, jovens, um pouquinho lá no gabinete sobre qual foi o destino do restante do alimento, porque só 30% participou. Meus irmãos, teremos cantina. Eu quero reforçar o aviso. Teremos hoje, eles botaram aqui crepe suíço. Nossa, acho que foi porque eu falei da reforma hoje aqui. Crepe. Torta de frango da Ivoneide. Eu não sei, é da Ivoneide, né, gente? Eu não sei quem conhece, mas torta 4 queijos, bolo de pote. Eu não faço ideia do que vem a ser um bolo de pote. Ah, é um bolo dentro do pote, né? Beleza. Pãozinho de queijo e muito mais. Eles melhoraram, gente, porque nos avisos tinha sempre, pastor, instiga a galera. E hoje tem assim, pastor, anima a galera. Então melhorou mais, era instiga, agora anima. Gente, vamos lá, pessoal, cantina do Acampege 2015. Não fique de fora, meu irmão. Então, quando sair da igreja, não pegue a esquerda, pegue a direita, meu irmão, e participe conosco da cantina, em nome de Jesus, tá ok? Avisamos também, gente, que no próximo domingo, eu sei que domingo, dia 1 é feriado. Algumas pessoas irão viajar, sei disso. Mas no domingo, olha, se você for viajar na sexta, volta aí no domingo à tarde, porque no próximo domingo teremos aqui a participação no culto de um homem de Deus, um homem sério, um homem que ministra louvores ao Senhor, com muito compromisso. Eu até estava lembrando com Kézia que em 98, quando ele esteve aqui em Maceió, eu fiquei organizando a banda, queria tocar com ele aqui no Colégio Batista Alagoano. Foi ali naquele contexto dos ensaios pós-Acampege que nós começamos a namorar, coisa linda. Então esse cantor tem um significado muito forte na minha vida. É o Carlinhos Félix, gente. Ele vai estar aqui conosco no próximo domingo à noite. Ele vai estar aqui em Maceió. E o pastor Tesso, é muito bom ter amigos. Bênção. O pastor Tesso da PIB me ligou e disse, meu amigo, eu pensei logo em você. Domingo à noite ele vai estar aqui, na sexta na PIB. No domingo eu vou ter o Logos aqui no culto. Eu queria procurar uma igreja para o Carlinhos Félix domingo à noite. Eu pensei logo em você. Eu disse, bênção, meu irmão. Então, nós teremos aqui, eu não sei quantos que conhecem o Carlinhos Félix, um cantor que marcou uma geração, com músicas belíssimas. Eu pedi até para o Nário separar uma música aí para a gente. Para quem não conhece o Carlinhos Félix, vai lembrar de várias músicas que ele ministra. Ele é compositor também. Tem essa aqui, ó, que nós cantamos aqui na igreja. Pronto, Nário. Eu acho que todo mundo já lembrou da música. Se você não conhecia o cantor, você conheceu. Ele é um homem de Deus. Tem várias músicas, tantas e tantas músicas. Outra dele que ele canta também, venho a ti, Jesus, quero renovar. Tantas outras. Enfim, próximo domingo, às 18 horas, teremos o pastor Carlinhos Félix. Ele é cantor, é pastor. Vai estar cantando, vai estar ministrando a palavra, vai estar conosco. Próximo domingo, eu quero lançar aqui um desafio. Convidem. Tragam visitantes, tragam pessoas. A gente vai divulgar aí no Facebook, no WhatsApp, no Orkut. Tem Orkut ainda, gente?
Tinha Orkut, né? Mas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, agora é Instagram, potência. Nós nos divulgaram aí. Tem outra aí que eu esqueci o nome, mas nesse negócio tudinho aí, na bênção. Vamos divulgar o Carlinhos Félix próximo domingo. Gente, para a gente terminar aqui os avisos, se você não fez a sua inscrição para o Acampege 2015, não fique de fora. São 120 acampantes só, não posso pegar mais. E 70 equipantes, todos já foram convidados, já estão sabendo, na bênção. Nós estaremos no Acampege no mês de junho, nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho. Presta atenção, querido. 60 mulheres para acampar e 60 homens para acampar. Nós não podemos pegar um homem a mais ou uma mulher a menos, nada disso, são 60. Nós só temos 120 leitos para acampantes e 70 para equipantes. Então, se você não quer ficar de fora do Acampege, porque é impressionante, gente, quando a gente completa um número, aí sempre aparece alguém: pastor, leva esse jovem. Olha, pastor, olha, é a última esperança dele, é a última chance. Ele está nas últimas, pelo amor de Deus. E assim, em nome de Jesus, meu irmão, então faz logo a inscrição. Aí você diz: mas pastor, eu não tenho dinheiro para fazer. Não se preocupe, nós temos muitos casais aqui da igreja que não têm filhos na idade na idade de jovem, entre 12 e 25, 30 anos, que estão dispostos a patrocinar um jovem para o acampamento. Eu posso ouvir um amém desses pais? Vocês perceberam, né, gente? Pessoal, próximo domingo, Carlinhos Félix, amém, coisa linda. Meus irmãos, patrocinar um jovem para o acampamento, amém. A mulher já deu um beliscão do lado: meu filho, fica calado, não se comprometa não. Você é muito precipitado, não dê logo amém não, porque você fica logo. Meu irmão, se você pode abençoar um adolescente, um jovem, não dê tudo não, você não pode dar tudo, 230, ajuda aí, procura um jovem desse, adote um jovem, um adolescente. Eu fiz isso domingo, vou fazer de novo. Fica em pé, adolescentes e jovens da nossa igreja, todos em pé, querem ir para a Acampege, equipe ou acampante, fica em pé aí. Faça o seu trabalho, meu irmão, olha para os irmãos da igreja, dá uma olhada assim, pronto. Podem sentar, queridos. Gente, que galera abençoada, gente. Aproveita, viu, gente, aí tem o pastor Fábio, pastor Robson, estão visitando, eles também querem abençoar alguém aí. Maravilha, bênção, gente. Então, a Acampege 2015. Meus irmãos, vejam bem. Lembramos que haverá uma rápida reunião com os irmãos da recepção. O diácono Rafael pediu para avisar uma rápida reunião com o ministério da recepção. Nós pedimos oração. Ô Nário, eu acho que o povo já aprendeu a música, né? Eu acho que, pronto, na bênção. Acho que todo mundo já sabe que é um cantor. Amém, gente? Que bom. Gente, há um pedido de oração aqui do presbítero Kemuel. Continuemos em oração, oremos pelo irmão Pedro Fernandes, que é sogro do Kemuel, que fará uma cirurgia na próxima terça-feira. Agradecemos em nome de Jesus. Neste mesmo sentido, oremos pela Lísia, esposa do pastor Pedro, que estará amanhã se submetendo a uma cirurgia. Oremos pela irmã Lísia também. Oremos também pela Tânia, que é mãe do Binho. Ela irá fazer uma cirurgia para retirada de câncer no útero, na próxima terça-feira, dia 28. São alguns pedidos. Oremos também pelo pastor Célio, que desde sexta-feira está acamado, juntamente com a minha mãe, também está acamada. E nós oramos para que não seja dengue, né? Está muito debilitado, uma virose pesada. Que Deus o recupere o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã, casais aos pés da cruz. Terça-feira, 3 da tarde, culto de oração das irmãs da igreja. O ensaio do coro arte que acontece na terça-noite acontecerá excepcionalmente na quinta-feira. Teremos aqui na próxima terça reunião geral do encontro de jovens. E se tratando do encontro de jovens, nós já estamos naquele processo de recepcionar as fichas. Então devolva o mais rápido possível a sua ficha para o 18º encontro de jovens. Nós iremos distribuir 100 fichas, iremos receber 80 fichas. As vagas já estão terminando aí. Nós teremos distribuição na próxima terça-feira, na primeira reunião. Mas já saíram quantas fichas, Renaísa? Nós só temos 12 fichas. Tá certo? Já saíram. Eu nunca fui muito bom em matemática, mas eu acho que já saíram 88 fichas. Amém. 88 fichas. E nós temos 12 fichas
ainda para o encontro de jovens, tá certo? Quarta-feira, culto de louvor e adoração. Quinta-feira, discipulado comigo aqui, jovens e adolescentes. E coroarte no anexo, às 20 horas. Sábado, 6 da manhã, culto matinal. E domingo, 9 horas, culto. E 18 horas, com a presença do cantor e pastor, ou pastor e cantor, Carlinhos Félix. Estaremos juntos próximo domingo, às 18 horas. Estarei indo à porta com o presbítero Kemuel. Estaremos ali abraçando e recebendo os irmãos, recepcionando os irmãos, para que possam sair debaixo da graça e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Agradeça a Deus pelo culto desta noite. Deus te abençoe. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.